Disciplina Temas Emergentes. Hoje nós vamos falar sobre Martim Baró e Paulo Freire. Inácio Martim Baró nasceu em 1942 e faleceu em 1989. Psicólogo, padre jesuíta espanhol, dedicou a maior parte de sua vida na pesquisa da difícil realidade social e política de um pequeno país latino-americano, El Salvador. Principal referência para a América Latina da psicologia social, especialmente em psicologia comunitária e psicologia política. A psicologia social, para Silvia Lane, ela estuda a relação essencial entre o indivíduo e a sociedade, o coletivo. Está entendida historicamente desde como seus membros se organizam para garantir a sua sobrevivência até seus costumes, valores e instituições necessárias para a continuidade da sociedade. Já a psicologia comunitária cria novas maneiras de capacitar as pessoas dentro de suas comunidades, promover a mudança social e diversidade, promover também o bem-estar individual e comunitário e evitar a desordem. Já a psicologia política, ela é dedicada a entender política, políticos, comportamento político de uma perspectiva psicológica. Ele foi muito influente em uma ampla gama de acadêmicos e ativistas dos Estados Unidos. Toda sua trajetória, com o compromisso social e com a população mais oprimida, custou a sua própria vida. Ele foi assassinado junto com seus companheiros jesuítas na madrugada de 16 de novembro de 1989, por soldados do UCA. O que é o UCA? É a Universidade Centro-Americana José Simeão Canans. Paulo Freire nasceu em 1921 e faleceu em 1997. Educador e filósofo brasileiro, considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, influenciado o movimento chamado Pedagogia Crítica, patrono da educação brasileira. Martim Baró nos convocou para novos olhares, para que não nos conformássemos em uma visão que ele chama de míope, adotada a partir do imperialismo norte-americano. O que vem a ser o imperialismo norte-americano? É uma expressão frequentemente utilizada para descrever um histórico de ações e doutrinas da política externa do Brasil. Chamou todos e todas para lutar pela libertação de seus povos das condições a que estavam submetidos. Ele nos chamou para a revisão dos novos afazeres e para caminhar em uma direção a um fazer crítico e contextualizado. A abertura de novos campos de atuação, os necessários ajustes em seu objeto de estudo e da unificação do saber psicológico produzido no continente latino-americano possibilita a elaboração de novas perguntas e respostas, reforçando os seguintes questionamentos. A quem serve a psicologia? Qual o seu papel na transformação da realidade? As práticas e teorias psicológicas estão alinhadas com as demandas da população? Tais questionamentos, eles devem orientar os psicólogos dentro de todas as perspectivas, abordagens e campos, principalmente os que estão inseridos nas políticas públicas de seguridade social do Estado, que demandam do profissional a reformulação de sua praxis, da sua conduta, da sua ação, até então voltada para as classes socioeconômicas privilegiadas para a realidade dos usuários destes serviços. A psicologia da libertação é a psicologia que assume seu fazer pela camada popular da América Latina. Considerando o momento histórico, a libertação tem duas implicações. Libertar a psicologia enquanto prática, passando a rever suas ações, suas condutas, seu saber e fazer, que deixam de estar a serviço de uma elite para atenderem às lutas populares. Libertá-la no sentido de torná-la engajada. Não se trata de abandonar a psicologia, trata-se de colocar o saber psicológico a serviço da construção de uma sociedade em que o bem-estar dos menos não se faça sobre o mal-estar dos mais, em que a realização de alguns não requeira a negação dos outros, em que o interesse de poucos não exija a desumanização de todos.
A premissa sócio-histórica, orientadora do olhar do psicólogo em sua prática profissional, ela deve ser estendida à psicologia em todos os lugares do mundo, tendo em vista que cada local vivencia um processo histórico, cultural e social peculiar. Assim como cada indivíduo, ele nasce carregado de símbolos culturais responsáveis pela constituição da sua subjetividade. Para Martim Baró, a conscientização é fundamental para a transformação e para o avanço social, sendo um dos papéis do profissional psicólogo. Educar para inovar, para pensar, agir e fazer a diferença. Paulo Freire, assim como Martim Baró, acreditava que uma educação libertadora em relação à psicologia. Dedicou a sua vida para a melhoria da qualidade de vida da população desfavorecida em vulnerabilidade social e econômica. Então, eles falam que a conscientização é um processo de transformação pessoal e social que se experimenta e passa pelo processo de saber de si, saber do outro, saber do mundo. E neste processo de desvendar a realidade frente a uma inserção crítica da sociedade. Freire denominava-se o educador do mundo e atuava com a perspectiva da relação humana como processo de aprendizagem. Sua história foi traçada pela luta em conscientizar o oprimido. Seu livro, A Pedagogia do Oprimido, sem dúvida, é sua obra mais importante e a mais lida. Ela foi traduzida e vem sendo publicada em diversos idiomas. Seus textos têm fundamental importância não só para a pedagogia, mas por ter exposto seu raciocínio filosófico-político de educador do mundo. A conscientização se dava a partir da decodificação, da interpretação, do entendimento do mundo, sendo ler e escrever fundamental para isso. Dedicou a sua vida às pesquisas sobre a alfabetização e depois ao processo de libertação do oprimido das relações opressoras. Falava de educação social, as necessidades do aluno e também dos problemas sociais. Freire acreditava que a educação era uma ferramenta muito além dos padrões acadêmicos e uma necessidade de estimular o povo para participar da vida pública no engajamento social. Na Pedagogia para a Libertação, ele caracteriza duas concepções opostas de educação. A primeira, que é a concepção bancária, e a segunda, que é a concepção problematizadora. Na primeira, o educador sabe tudo e o educando pouco sabe ou nada sabe. O saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que nada sabem e que acabam se tornando meros objetos. A educação torna-se um ato de depositar como nos bancos. Já na educação problematizadora a qual ele defendia, educador e educando integram o mesmo processo, estabelecendo-se uma relação diálogo-dialética, de debate, de persuasão e de raciocínio, na qual ambos aprendem juntos. Aqui prevalece o diálogo, a troca de informações, educador e educando interagem saberes e produzem conhecimentos. Em sua Pedagogia da Libertação, era clara a crítica por termos uma sociedade preponderantemente patriarcal e elitista. Para Martim Baró, a conscientização tem início quando a sociedade começa a decodificar dos mecanismos de opressão que desumanizam a vida das classes populares. Quando esse processo se inicia, abrem-se possibilidades para a transformação, a mudança do sujeito em sua dimensão pessoal e dialeticamente, através do diálogo, do debate, da persuasão e do raciocínio, para a transformação do mundo em sua dimensão social e política. Enquanto psicólogos, a perspectiva deve contemplar o compromisso social com a categoria e com a população brasileira, na inserção das políticas públicas nas comunidades, atuando com as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade pessoal e social, no acompanhamento dos usuários de substâncias psicoativas, nas organizações jurídicas, no cuidado à população frente às emergências e desastres. Nós temos observado isso neste momento aos quais nós estamos passando do coronavírus.
na universidade, bem como no acolhimento de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência, colaborar no controle social da mídia e das instituições sociais e tantos outros campos com os quais vamos poder. O que não podemos perder de vista é o que já aprendemos para estarmos atentos aos contextos sociais, agindo conforme a demanda e a cultura local, e trabalhando com conscientização para uma ação prática transformadora. Somos seres políticos que interferimos e modificamos o mundo a todo momento e nos deixamos modificar por ele. Alguns teóricos perguntam se há possibilidade de alguma psicologia não ser política. Com nossa história, percebemos que não. Nós, psicólogos, precisamos compreender a fome, a violação de direitos humanos e a violência com outro ponto de vista, abandonando velhas concepções moralistas e naturalistas a respeito das drogas, da loucura, do preconceito e dos papéis de gênero. Como é importante trabalhar e verificar que o nosso fazer tem ressonância com o local e as pessoas com as quais trabalhamos. Precisamos entender com quem conversamos, pois, ao contrário, a compreensão das dúvidas que os sujeitos apresentam ficariam distantes e não seriam resolvidas e nem entendidas. As subjetividades são construídas a partir das relações, das histórias e das vivências. Se chegarmos depois, precisamos entender, estar disponíveis para não invadir ou acreditar que o de fora é melhor, mas aceitar a troca para que juntos aprendermos com o que existe e com o que está chegando ou sendo construído. Estudar a história da psicologia, conhecer seus avanços, como se constituiu e como tem caminhado, é de fundamental importância para uma revisão de atitude profissional dos psicólogos de todas as áreas, principalmente da área social. Ser apenas agentes mantenedores da ordem não ajuda os sujeitos em seu processo de crescimento. Precisamos nos tornar agentes transformadores da realidade, exercendo o papel libertador inerente à psicologia. Somos seres gregários e necessitamos de outras pessoas desde que nascemos, seja para sobrevivência, seja para nos sentirmos pertencentes, membros de um grupo. É no confronto com outros que construímos nosso eu. Freud já dissertava toda a psicologia social, pois é impossível compreender o homem, um ser isolado. Precisamos das relações para nos definir, para nos identificar e pertencer. Compreender a influência do meio, do contexto sócio-histórico sobre o indivíduo é o objetivo da psicologia social. A psicologia precisa ser politicamente assertiva, artisticamente sensível aos problemas alheios, humanizando-se ainda mais, pois não se faz psicologia apenas com a técnica teoria. Faça psicologia, sobretudo, por empatia, com dose de invenção, de criatividade e de respeito. A atividade desta aula tem valor de 200 pontos e deve ser feita individual. Responder às questões da página 44 a 46. As questões devem ser copiadas, entregar impresso nas normas da ABNT e deve ser entregue no primeiro dia da aula Temas Emergentes após o isolamento social.